Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje nós vamos gravar uma mensagem que eu tenho certeza é a dúvida de muitos de vocês. E para isso eu estou aqui com o Lamartino Pozzella, um grande parceiro na obra de Deus. Nós já gravamos dezenas de vídeos aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. E eu também vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Assim que terminar esse vídeo, clica lá no link, vai também no canal dele, se inscreve lá, porque você vai gostar muito das mensagens dele, tá certo? Hoje nós vamos falar a respeito daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? Hoje nós vivemos no Brasil, sendo que 80 e tantos por cento, já vi pesquisa sobre isso, se declaram cristãos, já ouviram falar de Jesus. Mas tem muitos lugares, né, muitos países que têm culturas totalmente diferentes, né? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a Índia, tem milhões de deuses. Mais de 300 milhões de deuses. Olha isso. E eu fiquei assustado de ver assim, a cegueira espiritual daquelas pessoas. É muito triste. E eu fiquei pensando, angustiado, né? Nossa, mas às vezes não tem um missionário lá para falar de Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas? Será que elas já estão condenadas? Né? Muitas pessoas, obviamente, vão dizer, mas isso não é justo, pastor. Né? Analisando por esse ângulo, na nossa visão humana, parece que realmente não é justo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e já estão separados da glória de Deus. Por isso eu gostaria que você desse a sua opinião, a sua visão, né, sobre esse assunto. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que só tem um jeito para a pessoa ser salva. E é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ponto. Se você não crê em Jesus, você vai ser julgado pelas suas obras. E a Bíblia diz que ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras. Aí a pergunta do Júnior, que a gente já fez muitas vezes, mas não seria injusto? Bom, queridos, a Bíblia diz que Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Então Deus conhece o coração das pessoas. As pessoas que Ele conhece o coração e para as quais Ele tem um plano, porque conhece, e aqui eu quero deixar claro, 1 Pedro 1,2 diz, eleitos segundo a presciência. Quando Deus escolhe quem é que vai receber a palavra e vai entregar a vida para Jesus, Ele não faz isso porque Ele quer mandar um para o inferno e outro para o céu. Ele faz isso porque Ele conhece o que vai no coração das pessoas. Então, a pessoa precisa de fato de Jesus, porque sem Jesus ninguém é salvo. Mas e se não chegar ninguém? E se é um índio no meio de uma tribo? E se é uma cultura fechada, como por exemplo os muçulmanos, a Arábia Saudita, o Irã? Como é que faz para a pessoa ser salva? Meu querido, se você dá uma sapeada aí no YouTube, você vai descobrir muitos testemunhos de pessoas que viram a Jesus, que Jesus apareceu para elas, que disse, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Messias. Ninguém impõe barreira para Deus. Se você não puder chegar de carro, de navio, de avião, o Espírito Santo pode chegar, e quando Ele quer chegar, Ele chega. Tem duas maneiras de chegar lá, né? O Júnior, a gente estava conversando aqui, ele falou de um livro, o Fator Melquisedeque, que é interessantíssimo, mas Deus vai mandar um missionário, ou se não tiver um missionário para ir, Ele pode se revelar para aquela pessoa antes que ela morra, ou até para que ela se converta verdadeiramente. Então, não fique com medo. Deus é bom e Deus é justo. Ele não vai mandar ninguém para o inferno sem antes que essa pessoa tenha tido uma oportunidade. Então eu creio que Deus conhece o coração de todos os bilhões de pessoas que estão no planeta. E aqueles que Ele reconhece um coração aberto, essa pessoa vai chegar e vai ouvir o Evangelho de um jeito ou de outro. Amém. Eu creio também, né? Eu creio que Deus é amor. Deus não tem interesse de condenar ninguém. O próprio Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Né? Então, a própria palavra diz, né, que Jesus só não voltou ainda porque Deus espera que mais pessoas se arrependam. Né? E então, o grande problema nosso, sabe qual que é? A gente acha que todo mundo tem que virar evangélico ou tem que virar católico, sabe? Imagina uma pessoa da Índia que Jesus se apresentou para ele de alguma maneira e essa pessoa se converte, né? Às vezes ela nunca vai frequentar uma igreja, às vezes ela, sabe? Mas Deus conhece o coração. Talvez ela nunca vai ter acesso até mesmo à palavra de Deus.
né? Tem muitas tribos aí que não tem a Claro, tradução da Bíblia, claro. mas Deus vai revelar no coração a vontade dele para aquela pessoa, né? E nesse livro que nós estávamos falando, o livro chama Fator Melquisedeque. Ele mostra como Deus se revela nas diferentes culturas que existem no mundo, né? Diferentes da nossa, onde o evangelho já alcançou, né? Aqui no Brasil, a pessoa não pode ter a desculpa, eu nunca ouvi falar. Se ligar a internet, se ligar a televisão, se ligar a rádio, né? Não ouviu porque não quis, mas a mensagem está sendo pregada, né? Então cita aquele exemplo que a gente estava conversando aqui agora mesmo, dessa tribo, né? Que eu achei muito interessante. É uma tribo, o livro é sensacional, mas tem um testemunho que eu achei maravilhoso. É uma tribo indígena em algum país que eu nem me lembro, faz tantos anos, eu li esse livro há mais de 35 anos. E o missionário chegou lá e ele começou primeiro traduziu a Bíblia, aprendeu a língua e começou a pregar, contar a história do Evangelho. E para espanto dele, no meio daquela tribo existia uma cultura que a pessoa mais inteligente, considerada a melhor de todos, era aquela que conseguia enganar o outro, que parecia leal, que parecia amigo, e chegava na hora do vamos ver, dava uma facada pelas costas. Então, quando ele contou a história de Judas, Júnior, as pessoas vibraram com Judas. Ele falou, meu Deus, estou lascado agora. Como é que eu vou falar de Cristo para eles se eles estão animados com Judas, né? E ele ficou muito chateado, mas ele falou, não, Deus deve ter alguma coisa aqui. E ele foi estudando mais sobre a cultura, né? Até que um dia ele descobriu, uma pessoa contou para ele que havia uma lenda de que um chefe de uma tribo, para fazer as pazes com uma outra tribo, ele tinha mandado o filho dele, primogênito, para morrer como sacrifício por esta restauração. E ele fez isso e as tribos então se tornaram tribos amigas por causa daquele sacrifício. Quando ele viu isso, ele falou, Deus permitiu que dentro dessa cultura tão pagã, essa verdade do Evangelho tivesse ali colocada para que um dia um missionário chegasse e falasse que foi isso que Deus fez. O que ele fez? Ele reuniu a tribo e falou, olha, o Deus do céu, o chefe da grande tribo, de todas as tribos, um dia ele quis se reconciliar com as tribos. Então ele enviou seu filho único, primogênito, como sacrifício para a reconciliação. E quando ele contou isso, Júnior, no livro fala que toda a tribo se converteu de uma só vez. Porque lá estava, naquela cultura, que nunca o homem tinha chegado, o Evangelho incrustado no coração das pessoas. A Bíblia diz que Deus coloca no coração do homem aquilo que ele precisa saber para reconhecer a Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Primeiro, pregue sempre. Fale de Jesus, queridos, isso é tempo de pregar, há tempo e fora de tempo. Fale do amor de Jesus, Jesus salva. Nós temos o privilégio de viver num país onde a gente pode falar do amor de Cristo. Mas, querido, saiba que até aquela pessoa dura que você não consegue chegar, nada é impossível para Deus. Amém. Saiba que Deus é bom, que Ele amou ao mundo inteiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Ele vai alcançar as pessoas que Ele conheceu e que sabe que o coração está aberto para Ele. Amém. Glória a Deus, né? Então, fica aí a mensagem, né? Deus, Ele não tem limites. Deus não é evangélico, Deus não é católico, né? Deus não está limitado. Ninguém pode colocar Deus numa caixinha. Deus é Deus. Né? Deus é Deus. Então, tudo que nós devemos fazer é confiar que o amor de Deus, né, ele está além da nossa compreensão. A graça de Deus é algo extraordinário. Na época de Jesus, aquilo escandalizava, porque Jesus demonstrava graça por pessoas que não fizeram nada de bom nesta vida. Então, nós estamos nivelados, todos nós somos pecadores e sem o nosso Salvador, Jesus Cristo, nós não podemos ser salvos. E Jesus tem os meios dele de se revelar. As próprias pedras clamarão. Né? Verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Você que tem um chamado, eu vejo isso acontecer demais. Pessoas que têm chamado ficam escondendo, né, o talento, não assumem o chamado. Se você tem um chamado para missionário, vá em busca daquilo que Deus tem para sua vida, porque senão Amém. você nunca vai ser plenamente feliz. Vá estudar, né? Você que tem um chamado para pastor, vá fazer um seminário,
né? Sabe, saia da onde você está, vá fazer algo para o Senhor. Não tem nada mais gratificante você poder falar de Deus. O próprio Jesus falou para os discípulos: olha, aquele que semeia, ele se alegra tanto quanto aquele que está recebendo. Então é um privilégio, né? A Bíblia diz quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É maravilhoso você poder falar de Jesus. Amém. Mas para isso, o primeiro milagre tem que acontecer com você. A transformação tem que vir de você. Depois vai ser algo natural. Eu vejo as pessoas muito assim preocupadas, né? Eu não estou fazendo nada para Deus. Eu não sei, Deus deve estar muito triste comigo porque eu não faço nada, sabe? Às vezes só o fato de você estar vivendo o Evangelho, dando um exemplo aí na tua casa, isso já é luz. Jesus falou: vocês são a luz do mundo e as boas obras de vocês devem ser vistas por todos. Então não esconda, sabe? Saia, né, dessa vida de ficar se escondendo. É o crente 007, né? A gente secreta. Você sabe, Júnior, você sabe qual é o país do mundo que está tendo maior avivamento hoje? Na China? O Irã. Olha isso. Com toda a perseguição, está havendo conversão em massa. Hoje você já tem igrejas cristãs com mais de 5 mil membros no Irã. Olha isso. Deus não respeita barreiras. É verdade. Ele entra e nós temos a mensagem poderosa do Evangelho que quebra qualquer cadeia, qualquer barreira. Querido, profetiza, fale de Jesus. Amém. Existe alguém perto de você que está morrendo de sede e você tem a água da vida. Fale de Jesus. Amém. Confie na sua graça e na sua misericórdia. Faça a tua parte. Nós não podemos converter ninguém. É verdade. Mas a gente pode pregar. Esse vídeo mesmo, eu tenho certeza que vai ter gente que vai se converter. Você não crê nisso? Eu creio. Então, em nome de Jesus, você que está me vendo, que não conhece a Jesus ainda, entrega a tua vida para Ele, querido. Porque a nossa vida passa correndo. 70, 80 anos, isso voa. E você vai viver eternamente com Jesus ou longe dele. A escolha é tua. Entrega a tua vida a Jesus e você vai ter vida eterna. Olha, um beijo grande no coração de todos vocês. Amém. Espero que vocês tenham gostado e, como eu disse, se inscreve aqui no nosso canal e acompanhe aqui os próximos vídeos que nós vamos trazer, tá bom? Amém. Deus abençoe.